falou. Essa noite estou aqui que vou pregar o Evangelho de Deus. Essa noite estou aqui para ser cliente. Então agora, vamos ler nossa Bíblia em Daniel 3, 14. Maravilhoso, aleluia, Jesus. Aí tem um coisa dizendo assim, ó, onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então essa noite não é liberdade do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa noite vai entregar o nosso coração a Deus. Essa vez vamos abrir a nossa alma. Essa vez vamos abrir o nosso coração essa noite. Vamos entregar a Deus. E peça o caminho a Deus que será vencedor. Peça o caminho a Deus que vai ver a vitória. Então essa noite, meu irmão, a Deus vai dizer assim pra ti, ó. Deus maravilhoso. Fica ali em voz cansado. E eu prometo que eu posso ligar ali. Glória a ti, Jesus. Deus mostrou que aqui dentro fica uma mágica. Deus mostrou que a gente está sofrendo. Deus mostrou isso. Essa noite não tem caminho. É uma providência. Essa noite com Deus. Essa noite é uma posição com Deus. Entrega esse caminho na mão dele. Toda uma gratidão séria, cara. Foi peça agora. Entrega esse caminho a Deus. O mais verá. Eu mais ele falar por ti. Porque ele é teu pastor. Ele mais faltará em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a ti, Jesus. Daniel 3, 14, já? Falou na boca do doutor. Ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meu Deus, me adorares a estátua de ouro que levantaste? Vou fazer uma pergunta. Se o rei perguntasse a ti, o que você diria? Você adoraria a imagem de ouro que ele levantaste? Adoraria pela sua vida? Mas não, Jesus deu a vida a voz naquela cruz. Foi o crucificado naquela cruz. Ele não pensou duas vezes, ele pensou em voz. Por isso lá em Paulo, diz assim, ó: esse amar vós como vós amei. Porque essa noite, vamos amar o próximo. Ah, Senhor Deus eterno. Ô, Saranabra, cai. Foi para essa agora. Deus, o rei foi falar assim, ó: para Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, Deus até tocou essa passagem. Esse leva, todo caminho leva ao Senhor, todo caminho leva a Deus, mas não. Um só caminho leva a Deus. Um só. Pegar a vida de Jesus. Um só. Ele leva a Deus. Um só caminho. Entregar a nossa vida a Deus. Porque lá naquela cruz, ele entregou a nossa vida para nós. Lá naquela cruz, ele morreu para nós. Hoje está aqui. Naquela cruz, ele afundou a nossa sal. Ele afundou o pecado na nossa sal. Naquela cruz, hoje eu estou aqui. Naquela cruz, hoje eu aceito. Então essa noite, na liberdade, porque ali, na boca do doador, que dizer, para Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adoraria a imagem de Deus que ele levantasse. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que ele tinha um Deus vivo que ele podia confiar. Ele sabia que ele entregava o caminho a Deus. Ele seria salvo. E naquele dia, Sadraque, Mesaque e Abednego não pensaram que Deus podia abandonar eles, porque eles eram fiel a Deus. Meu Deus eterno, eles confiavam no Deus que eles serviam. Eles sabiam que Deus podia tirar eles daquela situação. Eles sabiam que Deus podia livrar eles da mão do rei. E lá em Daniel ainda 17 diz assim, ó: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ardente da sua mão, ó rei. Ele não fica sabendo, ó rei, que nós servimos a teu Deus, e adoraremos esse status de Deus que levantaste. Meu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entendiam que se eles entregassem a caminho na mão do Senhor, mais o Senhor faria por eles. Eles podiam confiar no Senhor, porque lá em Filipenses 4:13, ele dizia assim, ó, para Paulo: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Deus, aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou nós que estamos aqui hoje. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam do Deus que eles serviam. Eles viram Deus, podia livrar eles, tornar ardente da mão do rei. Senhor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, lá, quando o rei falou assim, ó:
escolheu 2 homens mais fortes do exército para amarrar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Amarrar com sua capa, com sua roupa, sua veste. E olha o que aconteceu. Isso que eu estou imaginando agora para mim, pensando, Deus, crendo. Quando aqueles dois exércitos foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego. Como Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos pelo calor, mas só quem foi morto, só os 2 foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego. Só os 2, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não foram ficar no fio do cabelo deles. A outra na fornalha na frente, eles começaram a passear, eu fico imaginando essa cena, eles passeando na fornalha, e louvando o Senhor, glorificando o Senhor, sabendo que o Senhor podia livrar eles, sabendo que Deus podia tirar eles de lá de dentro, sabendo que Deus não ia deixar nada acontecer com eles lá dentro. Lá dentro da fornalha ardente, ele estava lançando, e o rei se levantou, assustado, ficou olhando para cima. Não é, eles já não morreram, já. Mas não. Eram 4 homens com eles lá dentro. 4 homens com eles lá dentro. Se você crê que 4 homens é possível hoje, que é sua casa. Se você crê, esses 4 vão precisar. Ô, Zarão da obra, essa noite, Deus tem que livrar essa luta. Essa noite, Deus quer fazer igual de Davi. Ungiu a Davi. Escolheu Davi para ser um rei, mas eu não vou perder esse capítulo. Zarão da Labracai. Tinha 4 homens com ele lá dentro. E o 4 homens é semelhante ao Filho de Deus. 4 homens era semelhante ao Filho de Deus. Agora você imagina essa cena. Nabucodonosor se levanta, se espanta e fala: eu não lancei os 3 dentro da fornalha. Os súditos dizem assim: ó, sim, ó rei, mas por que eu vejo 4? Essa noite, vou entregar o caminho ao Senhor, que Ele pode livrar a fornalha da gente, que Ele pode livrar da mão do rei. Essa noite, Ele pode fazer mais pela sua vida. Essa noite, Ele pode te guardar embaixo das mãos. Ele queria fazer isso com o povo dele. A Israel queria guardar embaixo das asas, mas não guardou, porque não criam em Deus, não criam que ele era filho de Deus, não criam que ele ia caminhando no mar, não criam que ele tinha feito esse milagre, não criam. O sol operou porque não criam nele. Caramba, lá na cara. Mas Deus, essa noite, Ele quer levantar profetas aqui dentro. Ele já mostrou, mas essa noite quer levantar. Então, lá em 3:40 diz assim, ó. Onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, essa noite, não é liberdade, vamos abrir nosso coração. Deus, mas nem que você chore, mas quando está chorando, Deus está te consolando. Quando está chorando, Ele vai enviar o Espírito Santo de Consolador para te consolar. Aleluia. Essa noite, vamos entregar o caminho a Deus, vamos entregar a nossa vida a Deus, por mais Ele fará por nós, porque lá está no 23, diz assim, ó. Eis que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, o que você está querendo dizer para o Senhor é meu pastor, nada faltará? Quando Davi pastoreava as ovelhas lá, meu Deus do céu, não era isso que eu ia pregar, não sei falar. Quando Davi pastoreava lá nas ovelhas, lá no pasto, chegou o sacerdote para ungir Davi. Mas tinha um bando de incrédulos dentro da casa de Davi, que não criam que Davi podia ser rei, que não criam que Davi podia ter harmonia, que não criam que Davi podia ter glória de Deus, que não criam que Davi podia matar muito, mas Deus queria nele, o bom menor, para o harmonia. Eu não olhou para o tamanho, eu olhei para o coração, para a alma de Davi. Essa noite, guerreiro, essa noite, você está escolhendo aqui, sério, essa noite, essa noite Deus quer levantar a autoridade com o trono, essa noite Deus quer usar, essa noite Deus está querendo usar você nessa última hora, porque está vindo buscar a igreja, essa noite Deus quer usar vocês, essa noite Deus quer usar você louvado, essa noite quando Deus mandar a mensagem profeta, não se cala, entrega, ô Saranda Labracaio, ô Saranda Labracaio, como está dizendo, ele se levantou, se levantou, olhou para os 4 homens.
Porque a palavra do rei apertava o forno, estava sobremaneira quente. A chama de fogo matou aqueles homens, que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não mataram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas sim aos que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali Deus já estava mostrando para o rei que nada ia tocar, ninguém ia tocar no Sadraque, nem no Mesaque e Abednego. Mas o nome dele verdadeiro era Ananias, Misael e Azarias. Deus. Usa, pai. Abre, Jesus. Deus já estava mostrando para o rei que ele era Deus. Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus que ia livrar ele da mão do rei e da fornalha dentro do fogo. Deus já estava olhando para baixo dizendo assim, ó, espera mais um pouquinho, entra lá dentro que eu vou mostrar um poder para você. Entra lá dentro que eu vou mostrar que eu entra lá dentro que eu vou tirar o dela, mas sem um arranhão, sem um chamusco no cabelo, sem nada de arranhão, sem uma queimadura, e lá dentro eu soltar vocês, e lá dentro Deus soltou o Sadraque, Mesaque e Abednego, começaram a passear lá dentro, começaram a exaltar o glorificário, eu fiquei assim, começaram a exaltar o glorificário, louvar o nome do Santo de Deus, e Deus mostrou para o rei na boca do Nosor que ele era podia livrar de Sadraque, Mesaque e Abednego de fogo. Então o rei levou, tirou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha e falou assim, ó, que agora então você chegou na boca do Nosor, a porta de fogo ardente, falou de Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram seus satrapas, os perfeitos. Deus já deu, eles mostraram que eles eram fiéis a Deus. Eles mostraram que eles não adorariam estátuas do outro altar. Eles mostraram que podiam maltratar, humilharam eles, mas eles sabiam que Deus podia livrá-los. Mas tem muitos que passam por luta, falam que a luta é grande, falam que a luta é mais que gigante, mas elas não olham em cima, não veem que Deus pode de elas, não veem que Deus pode usar elas, não veem que Deus pode levantar elas, que Deus pode usar elas para trás. Eles não veem isso, eles pensam que só tem esse problema, não olham para a solução, que a solução é Jesus Cristo de Nazaré. Eles não olham para Deus, eles olham para o problema, esquecem de Deus, estão no último estágio do problema, eles olham para Deus e falam, Deus, tu não vai me dar, tu não é comigo, mas Deus fala, eu estou contigo, só tu que não me buscou, só tu que não me buscou, só tu que não me deu o problema, Deus, olhou para Sadraque e Mesaque e Abednego, olhou os três e disse assim, ó, ainda olhou e ainda provou a eles que eles podiam aumentar em posição. E botou Sadraque, Mesaque e Abednego, os francês, satrapas, governadores. Deus, maravilhoso. Botou eles para fez três. Então essa noite você está pensando que quem trouxe hoje já precisamos que está tudo acabado, que não tem mais mudança, que não tem mais como mudar a história. Eu falo para vocês, não, meu Deus do céu, que pode mudar tudo. Pode mudar a história, pode mudar a vida. Ele não é advogado, ele é fiel a essa palavra. E quando ele falou para que vai se levantar, não se preocupa com o tempo ele cura ele, no tempo ele faz outras coisas, no tempo ele levanta tudo, autoridade ele vem para Deus. Essa noite, Deus está escolhendo guerreiro. Então essa noite vamos exaltar o Pai no nome de Deus, ele tem toda a honra e toda a glória. Deus, aleluia. Deus. Agora você me lembrar quando Daniel foi para Paulo de Leão. Mas Daniel sabia que tinha um Deus que podia livrar ele também. Daniel sabia que ele foi para Paulo de Leão, Deus não vai deixar nada que aconteça com ele. Ele ia livrar Daniel do lado da saída, pé perdição, todo o lado do inimigo de Daniel. Porque ele tinha Deus que ele sabia, porque ele sabia que Deus podia tirar ele de lá dentro da cova, com vida, sem um arranhão também.
Então um dia, o rei Nabucodonosor voltou a cova, chamou Daniel bem baixinho. Daniel respondeu. O rei tirou a boca da cova. E Daniel falou assim a ele: Deus enviou seus anjos aqui embaixo, tamparam a boca do leão, e nada me atingiu, porque é Deus que eu sigo, Ele é fiel à sua palavra, e quando Ele diz que nada vai encostar em ti, nada vai encostar em ti. Mas, quando Ele diz que Ele vai te levantar com autoridade, então, não se preocupa com isso. Esquece tempo, só ora, Jesus faz a sua mão, faz a sua parte. Do tempo e da hora, quem cuida é Deus. Ele faz todas as coisas. E lá em Salmo 121, diz somente da vez assim: elevar as olhos ao monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro é o Senhor, criou os céus e a terra. Os grandes travestiam o Senhor. Ele sabia que ele podia livrar ele de todo o mal. Ele sabia que ele podia andar pelo caminho e Deus podia livrar ele. Ele sabia que ele podia sair na rua e nada ia acontecer com ele. Porque agora, nesse nosso tempo, tem uma pessoa que sai na rua já pensando que o mal acontecer, já está com pensamento negativo, já está falando: ai, não posso ter isso. Não, mas Deus fala assim, ó. Sai esse pensamento positivo de casa. Quando entrar nessa porta dele, com o caminho da cura, já entra aqui dentro, já vai saber que Deus vai te curar. Já fala que Deus vai te curar. Já fala que Deus vai te curar outra comunidade. Não entra aqui dentro com pensamento positivo, senão não opera. E essa noite Deus quer falar. Deus está falando aqui para a igreja. Quando você pode entrar aqui dentro, entre já, quando o Deus fala assim, ó. Quando o irmão Deus fala assim: Deus pode fazer, Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a sentido. Já tem um credo no nosso irmão, já pensa assim, ó: mas como Deus vai mudar? Você não sabe o que eu faço em casa, você não sabe o que eu estou passando em casa, mas Deus sabe que eu deitar, que eu levantar, que eu pensar, que eu agir. Deus conhece teu coração, porque foi Ele que criou. Deus sabe que está precisa, mas tu tem que tomar uma posição com Deus. Tu tem que falar assim: Deus, eis-me aqui. Tu tem que falar para Deus que Ele me conta para fazer algo para Ele. Tu tem que falar para Deus que tu está aqui para servi-lo. Você tem que falar para Deus: Aleluia. Eis-me aqui. É verdade. Senhor. Que Deus vai te falar. Que Deus vai te dar uma autoridade. Que nem o inimigo vai te parar. Deus vai te levantar assim, ó, tremendamente, mas fica a honra e glória dele. Aquele que alto se exaltar, Deus derruba e vai para o pote de novo. Deus derruba e bota lá no chão de novo. Até ele saber que não é ele que faz, é Deus que faz. É Deus que faz as coisas. É Deus que nos usa. Eu não sou nada, eu sou apenas um vaso lá com Deus. Então vai ajudar. E Deus pode falar assim: ó, não está me agradando, vou quebrar essa vigília. Glória a Deus, aleluia! Deus pode fazer essa autoridade. Ele criou os céus e a terra. Aleluia! Deus maravilhoso! Deus! E quando Deus falar que vai te levantar, não se preocupe. Porque eu creio em Deus possível. Eu sei que Deus pode me livrar da cova do leão. Eu sei que Deus pode me livrar da fornalha de fogo. Eu sei que Deus pode me livrar do Golias. Agora está em Golias, me lembrei da Davi. Davi aquele pequenininho, o menor da casa. Deus falou assim: eu vou ungir aquele ali, porque aquele é meu escolhido. Aquele ali eu vou usar para derrubar Golias. Aquele ali eu vou usar para matar o leão. Aquele ali eu vou usar para Davi. Mas o tempo alguém viu Davi matando o leão? Ninguém viu. Ele sentava diante do leão, sentava diante do leão, estava olhando para o céu. Mas uma coisa eu falo a vocês: não podia ter ninguém ali vendo ele. Mas o céu, o celestial, está tudo aplaudindo Davi. Quando Davi matou o leão, ninguém viu também. Aconteceu a mesma coisa. Ninguém precisa de aplauso, ninguém precisa. Só um te aplaudindo está bom.
Só que aplaudido. Glória a Deus. Esse aplaudido já pode ficar feliz. Esse aplaudido já pode ficar todo presente. Porque ele é Deus. Esse aplaudido já está passando pela prova. Ele já está provando. E quando ele já provar, festa da Aleluia. Ninguém cria que Davi podia matar aquele organismo. Ninguém cria que Davi podia derrubar Golias. Mas ele cria que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus não ia deixar Golias tocar nele. Ele sabia que todas as coisas podiam naquele fortalecer ele, que era Deus. Ele sabia que quando ele fosse para a batalha e tentar enfrentar Golias, nada ia tocar nele. Botaram a armadura nele. Uma armadura levanta. Porque quando Deus está fazendo um projeto na vida, ninguém pode parar. Não existe ninguém. E quando Deus quer te usar, ninguém pode vir um falar assim para ti, tu não é nada, pode comprar um dedo, pode tomar uma pedra. Mas só o pensamento arrepende, Deus é contigo. Não se preocupa, Deus te aponta, não se preocupa. Porque Deus é contigo. E quando Deus é contigo, nada pode atingir. E Davi foi para a batalha. Chegando lá, olharam para o Davi e falaram: você é louco. Você é louco, vai tentar Golias. Olha para o tamanho dele. Ele vai te matar. Mas Davi ia Deus. Davi sabia que Deus podia livrar. Então Davi foi para a batalha. E chegando lá, eu fico bem que Davi olhou para Golias, olhou para o tamanho dele e falou assim: Deus é por isso que não pode me. Deus pode me livrar de ti. Deus pode me tirar das mãos. Porque tem um salmo muito conhecido lá na Bíblia, no 81, que 1000 cairão ao teu lado, 10 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quer dizer, a rota daqueles que te pegam, aqueles que apontam os dedos, aqueles que falam que não é nada, aqueles que botam no chão. Mas Deus disse assim: 1000 cairão ao lado, 10 ao teu direito, mas tu vai ver a derrota que eles te pegam contra ti. Porque vai estar lá em cima e eles vão estar lá embaixo dizendo assim: mas como que Deus é tudo? Mas Davi foi para a batalha. E lá na batalha, olhou o tamanho da Davi, olhou o tamanho do Golias, em algum momento que Golias podia matar ele. Em algum momento. Ele já entrou lá na batalha pensando assim: Deus vai me honrar, Deus vai me usar para matar Golias. Então, já foi um pensamento positivo. Chegando lá, Golias se pega. Colocou no ombro da pedra. E com a pedra. Pensa, imagina agora com a pedra. Tamanho de Golias. E uma pedra terceira derrubou Golias. Glória a Deus, aleluia. Uma simples pedra derrubou Golias. A gente olha até simples. Mas aquela pedra estava ungida pela mão de Deus. Aquela pedra era a mão de Deus. E quando Deus toca numa coisa, ninguém pode impedir. Porque ele é nosso advogado. E quando estiver ficando, lá em Salmo 37 diz assim: 17:5 diz assim: invoca-me no dia de angústia, eu te posso liberar. Se eu estiver angustiado, fraco, não se preocupa, que é nessa hora que Deus quer te usar. É nessa hora que Deus quer te usar. Porque nessa hora, Deus pode te usar para profetizar. E depois, quando profetizar, Deus vai te honrar a Deus. Aleluia! Glória a Deus, que vai poder Deus para a Você invoca o dia de angústia que eu te posso liberar. E o Senhor é tão simples se ajoelhar, orar, mas não fala. Muitas vezes, tá frio, tá bom em várias conversas, não vou orar. Mas Deus me chamou 1, 2, 3, 4. Passou de 20 vezes, se eu não orar, nada de orar. E eu penso, como eu orei, e olha que está angustiado. Porque Satanás conseguiu destruir minha família.
ele colocou um para um lado, outro para o outro, e outro para o outro. Ele pensando que ele podia me atingir, mas ele não sabia que eu tinha aquela palavra que diz lá em Filipenses 4:3, todas as coisas podem ser fortalecidas. Eu sei que você pode levantar como ele levantou, ele pode levantar qualquer um que esteja aqui dentro. Porque ele não olha para a face, ele não olha para a feita bonita, ele olha para o coração e para a alma. Ele não olha para a Deus, porque Deus faz coisas loucas que presidem esse mundo, no dia passado. Deus faz eles que não são para confundir os que são. E fracos, humilhados, para exaltar, mas sim para a honra e glória de Deus. E Deus, essa noite, está querendo levantar aqueles fracos que falam que são fracos, que falam que estão sendo humilhados. Deus quer trazer isso daí hoje. Deus hoje está buscando servos fiéis a Ele. Ele está buscando aqueles que Ele pode dizer vai, Ele vai, vem, Ele vem, fica, Ele fica. Deus está buscando aqueles que Ele pode confiar. Está buscando discípulos. Você crê que Deus pode conter com Pedro? Com Paulo? Você crê que ele, quando passar certa sombra, pode curar um essa sombra pode curar um idoso? Essa sombra pode curar um que está estufando? Crê? Não crê? Nada se faz. Como eu dizia, acho que um político diz assim. 2 Coríntios 3:3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a parte da justiça, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne do coração. Meu Deus, que é diferente. Essa noite para levar, você já é nível espiritual, assim, ó, que pode recebendo, mas não vão nem se entender mais. Porque Deus quer usar a gente aqui dentro. Deus quer usar vocês. Deus quer usar vocês nessa noite. Por isso que eu digo mais uma vez, profeta, nossa casa. Essa noite Deus quer te usar. Essa noite Deus quer te usar para ver a vontade dele. Entregar teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por ti. Porque ele não deixará nada nos faltará quando a gente confia nele. Nada nos faltará quando a gente entrega a vida a ele. Nada nos faltará quando a gente sabe que ele pode dar. Deus não escolhe o que sabe, porque ele quer ensinar. Deus não escolhe, sabe, porque ele quer dar sabedoria. Deus quer ser professor, Deus quer ensinar agora. Deus quer ser médico para ensinar os médicos. Aleluia, Jesus. Deus, você pode estar lá embaixo. No outro dia, vão te olhar, não era aquele, tá bom. Ah, sim. Mas Deus me levantou mais que para onde glória dele. Eu estou aqui em cima para glorificar e botar o nome santo dele. Graças a Deus que Deus tem misericórdia. Porque há dois meses atrás, eu estava no mundo perdido. Minha mãe e meu pai brigavam. E eu, um jovem, sem cabeça, sem Deus, sem nada. Mas eu creio naquele momento, quando eu pensava que estava sem Deus, eu estava no meu lado. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui uma festa. Eu lá para me drogar. Aquela noite cheguei demais, eu estava no hospital, não podia fechar da manhã. Depois daquele dia que Deus mudou minha vida. Depois daquele dia, Deus fez um milagre na minha vida. Depois daquele dia, tudo mudou. Depois daquele dia que eu quase morri no hospital. Depois daquele dia que eu fiquei em coma. Depois daquele dia que virou overdose, Deus mudou a minha vida. Depois daquele dia, eu comecei a crer. A primeira palavra que eu li na Bíblia foi aquela que principalmente ela dizia: 1000 serão colados, 10 mortos direitos, 100 serão atingidos. Comecei a crer nessa palavra.
E foi natural como isso acontecendo, até que o dia eu vi no curso, e pelo seu Espírito Santo se tocado. Aleluia. Aleluia. Deus que foi E depois daquele dia mudou a história. Deus olhou minha folha e me escreveu uma nota, mas fiz com a caneta do Espírito Santo na tábua do meu coração. Deus, dia após dia, Ele escolhe o profeta. Dia após dia Ele chama um. Mas poucos querem ser escolhidos. Poucos querem ser usados por Deus. Poucos querem fazer a obra de Deus. Poucos. Poucos preferem entrar. Poucos preferem entrar pela porta larga. Mas a porta larga vai te levar para a perdição. Vai te levar para a mão de Satanás. Vai te levar a amassar o pecado. Deus quer que eu entre pela porta estreita. Aleluia. Que é a porta de salvação. É a porta que Ele vai te usar. É a porta que Ele vai te levar para a tua vitória. É a porta que Ele vai te dar a coroa na tua mão. É a porta que vai ver a face de Deus. E o dia após dia eu provo que Ele é comigo. Pai, me ajudar. Autoridade com o céu. Eu não tinha aquele dia, eu tinha que firmar contra Deus. E Deus usou o profeta Elias. Ele veio a te usar, mas veio para pregar o evangelho dele, para pregar a palavra dele. Aleluia. Aleluia, Deus. Agora eu me lembro que diz, mas aquele que crê, for batizado, será salvo. Aleluia. Só uma coisa que eu vou começar a fazer a partir de hoje, vou mudar a partir de hoje. Vou começar a crer que Deus pode fazer. Vou começar a crer que Deus pode mudar a história. Vou começar a crer que Deus pode mudar essa dinheiro. Aleluia. Vou começar a crer que Deus pode ir contigo hoje. Deus quer ir contigo para essa casa. Porque nós vamos uma obra na tua casa essa noite. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia, Jesus. O primeiro convite que Deus fez foi lá em Mateus 11, 28, onde diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados por vós. Aleluia. Aleluia. Oh, Eu não Deus. estava falando cansado na carne, mas sim na alma, Meu no Deus. espírito e no coração. É onde que ele começa a agir, aonde que ele começa a mudar. Aleluia. Deus essa noite ele quer entrar com cura para tua alma, para o teu coração, sua vida. Tu crê que a partir de hoje vai ser uma nova noite, que a partir de hoje, Glória a Deus! essa história, tu virá um milagre. Tu virá um milagre. Aleluia! Ouviu, meu irmão? Tu virá um milagre. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, ele não deixa nenhum servo dele desamparado. Ele não deixa nenhum servo dele sofrer sozinho. Por isso, quando antes de Jesus veio, disse: eu enviarei o Espírito Consolador. Ele está falando do Espírito Santo. Ele não deixa ninguém sozinho, ninguém desamparado. Aleluia. Ele para mim ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que passar por prova. Porque eu acho que ele vai entregar a coisa mais sagrada que Deus tem até hoje, o Espírito Santo de Deus na tua mão, para depois estar lá fundando o que Deus te deu. Aleluia. Não. Deus vai esperar tu chegar no momento pronto, que tu vai estar preparado e vai dizer assim: ó, Deus, agora eu posso te dar a Espírito Santo Consolador, vai. Aleluia. Então, no momento de angústia, invoca o nome dele, invoca o nome do Santo de Deus, comece a conversar com o Espírito Santo, comece a chamar o Espírito Santo para dormir contigo. Eu sei que é loucura, mas como eu já disse, ele faz essa pergunta, porque você sabe. Glória a Deus. Comece a convidar ele para ir contigo na rua, comece a conversar com o Espírito Santo, comece a conversar com ele para ver a tua história mudar, teu cativeiro mudar. Porque ai daquele que vai na presença de Deus. Quando Deus te escolhe, sai de pé tudo a eternidade, porque nada te tocar em ti. Aleluia. Glória a Deus. E Deus quer usar
irmãos com autoridade. Mas falta ouvir o chamado. Falta abrir o coração. Falta dar liberdade que Deus para Deus. Aleluia. Aleluia. Falta. Só isso que falta. Parece ser pouco, mas para as pessoas é muito. Eu não sei o que está se passando dia a dia, mas eu sabe. Então por isso que eu digo. Não precisa falar para mim, que é nenhum dos irmãos aqui, mas fala para Deus, que Ele vai resolver a história dele. Aleluia. Ele é advogado, ele quer encerrar a causa que eu tinha. Aleluia. Deus poderoso. Vamos para as mãos. Porque agora eu preciso lembrar, do Nicodemo, o principal de Deus, principal. Ao mesmo tempo que ele tinha tudo, casa, tudo, não tinha nada, porque faltava uma coisa, você está oferecendo uma pergunta. Faltava esse vazio aqui, ó. Porque ele deitava na cama, suplicava, eu conseguia ver um certo vazio que incomodava ele. Mas Deus estava para operar um milagre na vida dele. Aleluia. Deus estava para mudar essa realidade. Então, Deus mudou. Aquele vazio, Deus botou a paz. Aquele vazio, Deus botou a temperança. Aquele vazio, Deus botou a mansidão. Essa noite, aquele que está angustiado, oprimido, pode chorar porque essa lágrima vale muito para Deus. Aleluia. Meu Deus, que poder maravilhoso. Essa lágrima, Deus pode te ver que está se humilhando perante a Deus. Deus pode te ver, olha lá que você me diz aqui, essa está merecendo. Porque para estar aqui hoje, eu só peço obrigado para Deus. Porque nem eu sabia que um dia eu podia estar aqui. Porque eu nunca pensei em pregar a palavra de Deus. Nunca. Mas Deus, né? Escolhe que nós estamos por isso que então. Ele diz assim, vou te usar. Vou usar aqui dentro. Porque aquele olhava ele lá na rua, lá, ó. Se jogando lá na rua. Vão olhar para ele na igreja, quem será que a igreja tem? Quem está ligando? Será que é a mesma bonita que vai entrar na igreja? Será que ou ele está pregando a palavra, mas ele não está sentindo o coração, a mesma vontade que eu senti. Glória a Deus! De nunca mais sair daqui. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! E essa é a minha primeira vez de muitas vezes que eu pregar. Porque Deus tem chamado para mim. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus vai me escolher para pregar a palavra dele, eu vou pregar. E eu vou pregar o verdadeiro, então eu vou passar a mão por cima. Aleluia! Se pau é pau, eu posso transformar em pedra, porque Deus pode fazer. Aleluia! E aquele que busca o Senhor, aquele que jejua, aquele que clama a Deus, pode acontecer a mesma coisa quando você sagrado e exata besteira. Jogar no fornalho e nada vai ser mentira. Porque Deus vai te provar que ele é mentira. Deus, da fornalha ardente de fogo, ele vai te tirar, vai te botar coisas melhores dos melhores. Mas você não pode se autoglorificar. Esse autoglorifica e fica muito ligado a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Porque, da mesma forma que ele pode botar aqui os melhores, ele pode colocar lá embaixo. E colocar lá embaixo de novo. Na quarta-feira, não, foi na quinta. Desculpa. Na quinta-feira eu estava na rua. E um bêbado, né, com dedo, né? Chegou, eu cumprimentei na parte de Senhor e ele começou a conversar comigo sobre a Bíblia. Para, eu ficou vendo. Um desviado. Sabe toda a Bíblia. Ele começou a falar para mim que Deus pode, Deus não pode, Deus pode isso, Deus não pode aquilo, Deus pode isso, Deus pode todas as coisas. Eu fiquei escutando ele falando. E ele começou a falar, se Deus quiser, ele pode me levar junto a ele agora. Ele começou a falar, se Deus quiser, ele pode acabar falando do mundo inteiro. Se Deus quiser, ele pode te alimentar, meu filho. Meu Deus!
Eu tomei posse de um Pedro que falou aqui pra mim. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu me lembrei dessa palavra bem do Thiago. Deus escolhe as coisas loucas e dos que vivem nesse mundo. Aleluia. Aleluia. Fracos humilhados para exaltar. Assim para um glória a Deus. Deus para usar com autoridade e unção. Mas para isso a gente tem que deixar algo de lado. Para isso a gente tem que provar para Deus que está disposto à obra dele. Para isso a gente tem que provar para Deus que a gente pode largar tudo de lado e seguir só o caminho de Deus. Glória a Deus. Para isso a gente tem que largar a calça. Para isso Deus tem que largar. Para isso tem que largar tudo que te agrada, mas não pode agradar a Deus. E Deus quer ficar tudo que te agrada, não agrada a Ele agora nessa noite. E colocar a paz. Quer te colocar a autoridade dele para nessa noite. Deus, mesmo forma que Ele pode te dar, Ele pode te tirar. Mesmo forma que eu estou aqui em cima, pode estar embaixo. Pode estar embaixo, pode ter mais uma oportunidade, não pode mais. Glória a Deus. Mas Deus tem misericórdia de vós. Ele nos usa aqui para fazer oportunidade, função. Mas depois a gente tem que obrigado a Ele. Tem que jejuar a Ele, tem que orar a Ele. Porque a gente tem dia para dia para estar nos ajudando. Porque a fé de Bartimeu salvou. E aquele que tem fé, Deus pode salvar. Aquele que tem fé em Deus, Ele pode ajudar. Aquele que tem fé em Deus, o impossível pode acontecer. Em Deus, tudo pode acontecer. Aleluia. Nessa mesma porta, pode entrar um bêbado aqui e se converter. Nessa mesma porta, pode entrar um drogado aqui hoje se converter. Deus, aqui é o melhor lugar. Aqui é o melhor lugar para estar. Aqui é o melhor lugar para exaltar a glorificação do Senhor. Aqui é o lugar que pode fazer todas as coisas que não pode acontecer na rua. Seu irmão Deus fala para mim assim, ó, tá tirando a parede, eu vou ali tiro, porque eu sei que eu pode acontecer, né? Eu vou ali tiro. Mas eu preciso para isso, eu preciso ter fé. Para isso eu preciso ter fé para isso acontecer. Não é só totalmente atirar na frente. Para isso não, tem que ter fé. Glória. Eu tenho que ter fé para eu passar por implementação. Na presença de trabalhar para Deus. Para isso a gente tem que estar com fé de Deus. Nessa noite, vamos dar um pensamento para entrar por essa porta. Já entra pensando que Deus pode mudar. Já entra pensando que Deus pode fazer. Já entra pensando que Deus pode mudar aquela história. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Para encerrar agora, eu vou Aleluia. obrigado pela oportunidade e vou cuidar a igreja de levantar e fazer uma oração. O irmão da paz da oração pela igreja. É muito obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto que ouviu uma palavra do Senhor Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus pode dar. Esse jovem, é a primeira vez que o jovem ouviu a palavra do Senhor. E Deus Aleluia. faz da mesma forma, com unção, com poder, com graça. E a palavra de Deus essa noite falou, irmão. Deus fala. Deus fala. Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias, coisas fracas para envergonhar as fortes, coisas vivas, coisas terríveis que não são, para envergonhar as que são, dizem que são, ou pensam que são. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, aqui o Senhor, o Espírito Santo falou nessa noite de lugar. Se você crer, você verá a glória de Deus. O Senhor pode trabalhar na sua vida, o Senhor pode te arrancar da fornalha de fogo. E o desejo de Deus nessa noite, através da sua palavra, é realizar uma grande obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos apressar, irmão, para sair da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós estamos no mundo, irmão. Passamos noite no bairrão,
acordarmos, amanhecermos, né, e continuarmos bebendo e festejando, né, irmão? Né? E quando ouve a palavra de Deus, parece que é empatosa, empatando. Não, irmão. Deus está falando nesse lugar. A Sagrada diz, irmão, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está falando nesse lugar, irmão. E esses jovens estão aqui, irmão. Deus vai levantar com poder, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Deus vai levantar e Ele quer te usar. O Espírito Santo de Deus. Veja, irmão, que não é o vaso, que é o Espírito que usa o vaso. E esse jovem mesmo essa noite, louvado seja o nome do Senhor. Ele é usado por Deus. Deus quer te usar. Deus quer te levantar, mas você tem que dar lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o convite nessa noite, irmão, aleluia, a oportunidade é essa, irmão. A oportunidade é essa, a oportunidade é agora. A Bíblia diz: convite em tempo aceitável, socorriste no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o tempo, eis agora o dia da salvação. Deus quer realizar uma grande obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos estar orando. E aquele que já aceitar Jesus nessa noite, já tomar um propósito nessa noite, a oportunidade é agora. É agora, a oportunidade é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui a amada irmã, mãe da irmã Ana Paula, vai estar então passando aqui. E nós vamos estar orando neste lugar, vai estar louvando o nome do Senhor. E se não há ninguém nessa noite que queira aceitar o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles que querem passar à frente para receber uma oração, também a oportunidade, passem à frente, receber a oração que a gente tiver que ter. Passe, nós vamos orar em nome de Jesus, ouvir a casa do Senhor aqui, vão orar em nome de Jesus nessa noite. E o Espírito Santo vai tocar nessa noite, porque Ele está neste lugar. Se você abrir seu coração, Deus vai te tocar. Irmão, tem que abrir o coração para deixar Deus abrir. Desde que sua porta embaixo, se alguém abrir, sim ou não? Eu vou entrar na hora. Se alguém abrir, fica irmão. Glória a Deus. Tirar a pedra. Aleluia. Tem coisas que é para Deus fazer, tem coisas que nós temos que fazer, irmão. A pedra é para nós tirar, irmão. O coração nós temos que abrir para Deus trabalhar. Se nós não abrirmos, Deus não pode trabalhar. Deus não invade, irmão. Quem invade é o diabo. Glória a Deus. Deus não invade, Deus está lugar para Deus. Aleluia. Amém? Então nós vamos estar orando no nome de Jesus. Aí nós vamos estar louvando o nome do Senhor aqui. Passa a frente, irmão. A revelação em nome do Senhor Jesus. Thank you.